Amados alunos do terceiro ano, chegamos à nossa última lição do nosso manual de instrução, que temos como tema uma vida que nunca termina. Que o nosso Deus abençoe mais uma vez o estudo da sua palavra. O que acontece no momento da morte? Alguns versículos bíblicos. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. 2 Coríntios 5, 8. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. 1 Pedro 3, 18 a 20. Jesus foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus. Na hora da morte, a alma imortal deixa o corpo mortal. A alma do cristão é imediatamente recebida no céu, e a alma do descrente é imediatamente aprisionada no inferno. Vamos ver o que alguns disseram às portas da sua morte. Dwight L. Moody, grande pregador, disse assim: eu vejo a terra recuando e o céu está se abrindo. Deus está me chamando. Adoniram Judson, um grande missionário americano em Burma. Eu vou com a alegria de um menino que volta da escola. Me sinto tão fortalecido em Cristo. Martinho Lutero faleceu na madrugada de 18 de fevereiro de 1546 em Eisleben. Foi esta sua última oração. Meu amado Pai Celestial, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, agradeço-te por me teres revelado teu amado Filho Jesus Cristo, no qual tenho fé, o qual foi por mim pregado e testemunhado, ao qual amei e rendi louvores. Rogo-te, meu Senhor Jesus Cristo, toma sob teus cuidados minha pobre alma. Ó Pai Celestial, se bem que devo deixar este corpo e ser arrebatado desta vida, sei com certeza que eternamente poderei ficar contigo e ninguém poderá arrebatar-me de tuas mãos. Amém. O que diz a Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo? Atos 1:11. O anjo disse aos discípulos: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Atos 17:31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Marcos 13, 32 e 33. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. 2 Pedro 3, 10 e 11. Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo de tudo isso, que vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. E 1 Pedro 4:7. O fim de todas as coisas está próximo. Cristo virá uma segunda vez. Será visto por todas as pessoas e julgará a todas. A hora conhecida somente por Deus virá súbita e inesperadamente, e trará um fim ao mundo,
e ao universo. Todos os cristãos são urgentemente solicitados a ficarem alertas, dedicados ao Senhor. E o que diz a Escritura com respeito à ressurreição do nosso corpo? João 5:28. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jó 19:25-27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, eu em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. 1 Coríntios 15:51 e 52. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. No último dia, todos os mortos ouvirão Jesus e por sua ordem sairão dos seus túmulos para serem reunidos às suas almas. Os corpos dos que creram serão transformados, não mais sujeitos ao pecado, à morte ou à doença. Essa mesma transformação ocorrerá nos corpos daqueles que estiverem vivos até no momento da sua segunda vinda. A Escritura também fala sobre o juízo final. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Atos 17:31, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Palavras de Jesus Cristo. Novamente Jesus falando em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ainda Jesus falando agora em Mateus 25, 31, 34 e 41. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então o Rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ainda Jesus fala em Lucas 16, 23 e 24. No inferno, estando em tormento, lá o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Jesus ainda diz em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Em Isaías 66, 24, está escrito: os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Jesus nos diz em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Todos serão convocados perante o tribunal de Cristo, cristãos e não cristãos. Cristo procurará pela fé salvadora e seus frutos. Há agora e haverá então apenas dois lados, salvos e condenados,
frutos da fé ou ausência dos mesmos, ovelhas ou cabritos, abençoados ou malditos, a glória do céu ou os tormentos do inferno. E como será o céu então? 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Salmo 17,15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. 1 Coríntios 13,12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Apocalipse 21,4. E Jesus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Salmo 16,11. Na tua presença há plenitude de alegria. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Haverá novo céu e nova terra, tão maravilhosos como quando vieram da mão de Deus em Gênesis 1. Estaremos satisfeitos, perfeitamente felizes, e todas as tristezas da nossa antiga vida terrena serão deixadas para trás. Nós viveremos em alegria e glória indescritíveis. Ou, como escreveu um poeta, imagina pisar na praia e encontrar o céu, dar a mão e encontrar a mão de Deus, respirar novo ar e encontrar ar celestial, sentir-se revigorado e encontrar a imortalidade, passar da tempestade para a serena quietude, acordar e saber que é o lar celestial. Mas quem receberá esta vida eterna? A quem Deus dará a vida eterna? Em João 3,16, o próprio Jesus afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda Jesus falando, conforme Mateus 24,13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ainda Jesus falando em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus dará a vida eterna somente àqueles que crerem em seu Filho Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Quais devem ser, portanto, alguns objetivos importantes de nossa vida? A Escritura Sagrada nos ensina, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Marcos 16:15 e 16, Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Apocalipse 22, 20 e 21. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Devemos realmente estar certos que cremos no Senhor Jesus Cristo para a salvação e que estamos firmes na fé até a morte. Devemos ir a todo o mundo e pregar as boas novas da vida eterna no Filho de Deus. Todos os que nele creem e forem batizados serão salvos.
Finalmente, devemos aguardar com alegria e oração a hora em que Jesus virá para levar-nos ao nosso lar eterno. Até então, queira o amor de Deus habitar em nós em grande medida. Assim, amados, terminamos então esta lição 20. Como sugestão, lá no nosso livro de instrução, temos as leituras bíblicas de Atos, capítulo 24 até 28 e de Apocalipse 19 a 21. Esta é a tarefa para esta última lição. Assim terminamos também as nossas lições. Queremos que cada um de vocês esteja preparado e assim que pudermos, assim que Deus nos permitir, realizar o culto de confirmação, seja ele em qualquer modalidade, conforme vamos falar com os pais de vocês, então nós vamos permitir que vocês participem deste culto e sejam confirmados. Até lá, continuem estudando, continuem participando das atividades e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.